Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Festa do Batismo do Senhor. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um duplo olhar neste texto. O primeiro, para João Batista. O povo tem uma expectativa. João Batista esclarece essa expectativa. Um segundo olhar, para Jesus. O povo vem para ser batizado e Jesus vem para ser batizado junto com o povo. João Batista. Diante da expectativa equivocada, o povo se perguntava se João Batista não era o Messias, já que havia essa expectativa e ele surge de uma maneira muito inesperada, mas com vigor e chamando muito a atenção, com uma proposta aparentemente definitiva. E então o povo se perguntava se João Batista não era o Messias. Diante disso, João esclarece: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo e no fogo. Ele é o Messias. Ora, esse que batiza no Espírito Santo e no fogo vem para ser batizado com água. Então, diz o texto, João Batista diz: Esse que batiza com o Espírito Santo e no fogo, ele é que vos batizará, não com água, mas com o Espírito Santo e no fogo. Continua o texto: Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também veio para ser batizado. Mas o detalhe é que o batismo em Jesus tem uma reação diferente. O batismo de Jesus parece mover céus e terra, porque enquanto reza, o Espírito Santo vem sobre ele em forma visível. E tendo vindo sobre ele, o céu se abre, uma voz diz: Este é o meu Filho amado, em quem encontro o meu bem-querer. É como se fosse a assinatura de Deus ao que Jesus vai começar a fazer, porque é daqui para frente que ele vai pregar. Sabemos que a missão de Jesus começou com o batismo. Foi um divisor de águas. Havia um antes e um depois. Tudo que sabemos do ministério público de Jesus é a partir do batismo recebido por João Batista. E então ele recebe aquela confirmação. O batismo de Jesus é uma das passagens do Evangelho que fazem parte da celebração da Epifania do Senhor. Nós normalmente colocamos em evidência, o que nós celebramos alguns dias atrás, a Epifania, a manifestação do Senhor aos povos, através da visita dos magos. Mas também é Epifania, conforme os Evangelhos, o batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, é uma manifestação, e também é Epifania, o primeiro sinal que Jesus realizou nas bodas de Caná. Lá no final do Evangelho de São João, quando narra as bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho, no final diz: esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou, foi em Caná da Galileia,
seus discípulos, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então o batismo do Senhor entra também dentro desta celebração da Epifania. E praticamente ele encerra o tempo do Natal. Na segunda-feira, depois do domingo do batismo do Senhor, começa o tempo comum. Começamos a celebrar o tempo comum e não mais o tempo do Natal. Deveria ser para nós também uma dupla lição, já que nós temos um duplo olhar, uma dupla missão. João Batista, diante de expectativas de glória humana, eu não sou o que batiza com o Espírito Santo. Eu também batizo, mas o meu batismo é um batismo que tem um significado de sinal. Não é a salvação ainda. Que bom que nós entendêssemos que nós somos ajudantes, que nós não somos o Salvador. O segundo olhar para Jesus. Entrou no meio do povo, na fila do povo, como que para receber aquilo que João Batista estava oferecendo ao povo. Um batismo em sinal de conversão e de penitência. Jesus precisava de conversão e penitência? Seguramente não. Jesus veio salvar. Ele é o batizador que batiza com o Espírito Santo e no fogo. Porém, o jeito de Jesus salvar foi pela encarnação. É como se tivesse a fila da confissão e Jesus entrasse na fila da confissão. Ele salvou o ser humano solidariamente, vindo para o meio do ser humano, assumindo o pecado sobre a sua própria pele, para sofrer as consequências do pecado sobre ele, e para assim, através do seu rebaixamento, poder elevar o ser humano. Então, o batismo de Jesus tem o significado da encarnação. Ele verdadeiramente entra com o povo na fila do batismo. Porque é assim que ele vai salvar, sendo solidário. Mas o batismo de Jesus também é a inauguração do seu ministério. Também para nós, o nosso batismo devia ser o grande divisor de águas. É claro que eu fui batizado um dia, quando eu ainda era criança, que eu não tinha consciência, mas aquele dia precisa repercutir na atualidade. Eu não preciso ser batizado de novo, eu preciso assumir e cumprir os compromissos do meu batismo, já que ele, para mim, foi também um divisor de águas. Por isso, a nossa história deveria ser como a história de Jesus, antes e depois do batismo. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.